Zebu para o Mundo fala hoje do coração da pecuária, produção de carne e produção de leite, que é o pasto. Pasto, muita gente diz que é a maior riqueza do pecuarista. Hoje vamos falar de formação, de reforma e principalmente do manejo da pastagem. Se você manejar bem o seu pasto, você está tranquilo. Se você se descuidar dessa parte do manejo, você vai ter muitos problemas. Não sou eu que estou dizendo isso não, são os pesquisadores. E hoje eu tenho aqui uma das referências nacionais quando o assunto é reforma e implantação de pastagem. Nós até brincamos um pouquinho fora do ar, dizendo o seguinte: pensou em pasto degradado? Pense em Ademir Zimmer, que é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Zimmer, pela sua entrevista. Bom dia, Zaidan, bom dia aos que nos assistem. Então vamos conversar um pouquinho de pasto, que é o alimento mais importante para o bovino e o mais barato e o que dá mais retorno. Legal. Uma apresentação pequena do Zimmer, e você já... Vou até pedir para colocar o telefone, eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Pode mandar sua pergunta para o Ademir Hugo Zimmer, que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Ele é engenheiro agrônomo, tem mestrado em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui doutorado em zootecnia pela Universidade Unesp Júlio de Mesquita Filho, a Universidade Estadual Paulista. Na Embrapa, o Zimmer atua em temas como pastagens, integração lavoura-pecuária, sistemas de produção, bovino de corte, cobertura vegetal. E na gloriosa Embrapa Gado de Corte, ele foi chefe-geral de pesquisa entre 1989 e 1990, foi também chefe de pesquisa e desenvolvimento por volta do ano 2000, 2002, por aí. E agora, o Zimmer, um grande amigo nosso, um grande pesquisador, vai tomar posse agora em novembro como chefe geral de pesquisa, o nosso querido Totti, né? Isso, Você conhece o Totti já há quantos anos, hein? Nós nos conhecemos já há mais de 40 anos, né? Nós chegamos aqui em 1977, né? Logo após a inauguração da Embrapa Gado de Corte, né? Hoje nós somos os mais antigos aí da turma toda aí. Não os mais velhos necessariamente. Não necessariamente, né? Isso. Mas quem manda mais em quem? Quem chegou primeiro lá, você ou o Totti? Não, eu cheguei uns 60 dias antes. Então ele deve respeito. Deve. Um abraço ao nosso grande amigo Totti, né? Antônio do Nascimento Rosa Ferreira. Eu sempre confundo se é Rosa Ferreira ou Ferreira Rosa. Mas é o nosso querido Totti. Muito bem, quero agradecer também a nossa repórter setorista da Embrapa Gado de Corte, a Kylie Rodrigues, que sempre está aqui nos apoiando na produção da pauta, na elaboração de temas para a gente abordar com o nosso entrevistado. Ô Zimmer, o seguinte, o que é mais caro? Vamos falar de dinheiro, né? Pecuária, vamos falar de dinheiro. O que é mais caro? Cuidar do pasto ou corrigir a degradação? Olha, aí são duas coisas, Zaidan. Nós temos aí muito o programa, inclusive estamos trabalhando no ABC Cerrados, trabalhando e focando recuperação de pastagens. O que nós temos que passar a cuidar é recuperar a pastagem e cuidar da mesma para que ela não degrade novamente. E isto se faz através de adubação de manutenção, mas principalmente com manejo, utilizando uma lotação adequada. Eu diria que nossas pastagens, 80% delas, pelo menos, têm excesso de animais. Se tivesse menos animais, elas não degradariam e o pecuarista lucraria mais
e nós produziríamos mais. Puxa, você está passando um dado aí que eu desconhecia. 80% dos pastos brasileiros Tem um excesso de lotação. tem excesso de lotação. Isso aí é sério. É sério. A grande maioria das fazendas, se diminuísse o seu rebanho, eles produziriam mais. Existe aí um aspecto do pecuarista que o tamanho do rebanho é um capital para ele, né? Existe essa cultura, né? O que a gente sempre comenta, é melhor um animal ter um animal ganhando 700 gramas do que 2 ganhando 350. Dá mais lucro, né? Então, e rodar mais rapidamente os seus lotes, né? Então, a gente vê andando por aí, os pastos não estão sendo manejados numa altura adequada. Isso tanto em pastejo contínuo, principalmente, mas também tem pastejo rotacionado, que às vezes o produtor faz subdivisão e também ainda não utiliza adequadamente essa pastagem. Pois não. E também tem outro. Não utilizar a pastagem também é ruim. Prejudica a produção ou subutilizar, né? Então, precisa utilizar corretamente e manter uma altura de pastejo adequada de tal forma que o animal possa se alimentar bem. Que bom. Agora, isso parece ser tão óbvio, né? A questão da lotação na pastagem, mas isso é um assunto recorrente, Zimmer. Essa cultura que você diz que o sujeito ganha um dinheirinho a mais, ele vai e compra mais cabeças na ideia de que ele vai ter um rendimento maior. E não se preocupa com o pasto. Exatamente. Que o produtor precisa pensar, eu preciso fazer esse animal ganhar bem para tirá-lo mais rapidamente da fazenda. O animal me custa mais de R$2 por dia na fazenda. Então, se eu ficar com esse animal 300, 400 dias a mais, é uma despesa a mais que eu tenho. Eu estou gastando com vermífugo, com vacina e tudo mais. Eu tenho que fazer um animal com uma certa precocidade e utilizar o máximo que eu tenho da minha pastagem. E uma outra coisa que é importante no manejo é respeitar essas alturas, que o animal se alimente bem. Aí o produtor, às vezes, ele tem uma excesso de lotação e complementa com concentrado. Concentrado é mais caro que adubo. É melhor adubar do que utilizar concentrado. E o produtor sempre precisa pensar. Seca tem todos os anos. Esse ano foi um exemplo aí, seca bastante forte. Tem que trabalhar com reserva, vedação de pasto, silagem, fenação. É um conjunto de atividades. Manejo de pastagem, nós na Embrapa nós chamamos, é gestão da propriedade. Precisa administrar esse processo. É verdade. Ô Zimmer, você falou na questão da manutenção. Essa manutenção tem que ser de quando em quando? Anual, semestral? Adubação de manutenção, o que nós fizemos experimentos de várias formas, né? Nós temos feito adubações de manutenções anuais, a cada 2 anos, lógico que depende da quantidade aplicada. O produtor pode pensar, eu quero produzir 12, 14 arrobas por hectare ano, de equivalente carcaça, eu uso uma adubação mais leve, ele pegando uma orientação. Eu quero produzir 20 e tantas, eu uso um pouco mais. Nós temos experimentos só de nós produzimos mais de 50 arrobas por hectare ano, uma adubação intensa, pesada, mas produz e dá lucro, né? E outra coisa que nós temos que ter cuidado, nós não vamos adubar toda a fazenda, toda a propriedade. Algumas áreas se faz uma produção mais intensiva para aliviar o restante. Até tem um fato que eu sempre comento, se nós fôssemos adubar todos esses nossos 120, 130 milhões de hectares de pastagem cultivada, botando aí 200, 300 quilos de adubo por hectare, nós não teríamos adubo para cana, para soja e para milho. E aí nós não teríamos boi para comer esse pasto, né? E aí não teria quem... Haja chinês para comer essa carne toda. Então nós precisamos pensar nisso. Recuperar a pastagem estrategicamente, utilizá-la corretamente, no sentido de que o conjunto da fazenda funcione. Eu estou entendendo que adubar e fazer o manejo da pastagem é uma questão de inteligência na gestão.
Sim. Vê isso de uma maneira inteligente. É inteligente. Que o pior dos mundos é adubar e manejar mal. Aí a adubação fica cara, né? Agora, com o manejo correto, ela dá lucro. A colega Mariana, nossa economista, fez umas contas aí, manejando um braquiarão com adubação de nitrogênio, fósforo e potássio, e manejado a 15, 30 e 45 centímetros, quando foi manejado a 15, no terceiro ano já estava em degradação. A 30, 40, a queda de produção foi mínima. E, na verdade, com o manejo a 30, que seria o ideal, essa pastagem dá mais de R$1.000 de lucro por hectare ano. Isso, às vezes, dá mais do que 10 hectares de uma pastagem de uso convencional. Bom, você está falando de altura, de 30, você está se referindo à altura de manutenção dessa pastagem. Vamos lá do começo. Você implanta a pastagem, ela se estabelece, já está num solo que você adubou com antecedência, o pasto fica vigoroso, principalmente na época das águas, e aí você joga o gado para fazer o pastoreio. Isso. Dependendo da forrageira, você tem uma altura ideal para tirar. Exatamente. Vocês da Embrapa têm pesquisas com essa retirada em alturas diferentes. Exatamente. Qual é, claro, vai depender da forrageira, mas qual é a altura recomendada, aquela que dá mais retorno, dá mais dinheiro no bolso? Bom, aí tem a régua de manejo, tem as alturas indicadas. Este experimento que eu citei foi em pastejo contínuo. O que se variou ao longo do ano? A lotação, mas mantendo a 15, a 30 e 45. 45 não está errado, é ótimo também, que foi praticamente igual a 30. Mas a 15 o pasto vai degradando. Então, é o excesso de lotação, é o famoso rapadão que nós temos por aí que a gente vê, né? A 45 o gado vai ficar menos tempo no pasto. Não, nesse ele fica continuamente. Aí você tem os sistemas rotacionados, que também você entra com 45, sai com 20, aí depende. Esse que eu falei é um pastejo contínuo, o que se ajusta é a lotação, que muitas fazendas fazem ainda, mas muitos também já fazem rotação, alternância, tem várias formas de manejo. O que vale, Zaidan, é não rapar, é não... E se eventualmente teve uma necessidade de baixar muito uma pastagem, tem que dar uma folga maior depois. Porque ela só vai crescer bem se sobrar um resíduo de folhas para que ela possa fazer fotossíntese. E o pastejo compromete o sistema radicular, o pastejo pesado. E aí ela não aguenta seca. Bom, nós temos imagens, eu vou pedir para o pessoal colocar, tem imagem de pasto ruim e de pasto bom. Queria que você comentasse, vamos colocar, por favor, primeiro o pasto rapado, o pasto ruim. Isso aí é resultado de excesso de lotação? Pode ser, o Zimmer? É exatamente isso. Aí começa a surgir planta daninha, né? Invasora. Invasora é consequência de mau manejo normalmente, né? A não ser que você tenha um ataque de percevejo castanho. Esta é uma situação de um pasto mal formado. Eu devo pensar esses buracos aí, o erro foi do plantio? O importante é fazer um bom plantio e começar com 30, 40 plantas por metro quadrado, usar uma quantia de semente adequada para formar bem, porque aí não vai gastar com herbicida, não vem planta daninha, não compacta o solo, vai usar essa forragem mais ligeiro, né, mais cedo. Pastagem bem implantada, com 50, 60 dias está em condições de dar o primeiro pastejo. Vamos ver a imagem de um pasto bem formado, um pasto, parece até um campo de produção de semente, né? Olha aí. Isso aí realmente é um campo de produção de semente. Mas é nesta situação que nós temos que pensar na entrada do animal. E cada forrageira, as braquiárias é um pouco mais baixo, você pega um zuri, entra com 80 centímetros, sai com 40, um braquiarão, entra com 30, 40, sai com 20, 25. Então é respeitar aquelas indicações que tem na régua de manejo para que se tenha o melhor crescimento da pastagem e o melhor desempenho animal.
Agora, Zimmer, você já contou para a gente o capim, não me lembro agora qual forrageira que a Embrapa lançou. Aliás, a Embrapa lançou dezenas de forrageiras nos últimos 30, 40 anos, talvez até mais. Você citou o nome de uma forrageira, tem um campo dessa forrageira implantado, acho que na década de 1980, foi isso? Conta pra gente aí. Não, é a história que os produtores conhecem como braquiarão, né, que foi lançado em 84, e foi um experimento onde se avaliou esse capim antes de lançamento, e também se fez, em cima desse capim, foi feito na época o desenvolvimento dessa vermificação estratégica, né? De maio, julho e setembro, a vermificação estratégica, que se avaliou durante 6 anos em cima desse capim. Esse capim está lá até hoje, ele foi adubado a primeira vez em 1996, o falecido Armindo que conduziu esse trabalho de adubação desse braquiarão, que nós chamamos de marandu, e ele está lá até hoje. Está perfeito, está completando 38 anos agora em novembro. E o gado está lá mandando ver. Está lá mandando ver. Como eu comentei em off aqui, inclusive há uns anos atrás, pulou fogo da margem da rodovia, ele queimou, mas sempre se tentou. Eu não diria que nós tivéssemos dado manejos mais corretos, adequados. Inclusive, nós usamos lotações diferenciadas. Mas você aliviando, recupera. Esse capim está lá. Capim bem manejado, não acaba. Vocês implantaram em 1984? 82. 82. 84 lançaram a semente no mercado, do braquiarão, e só foram adubar, sei quantos anos depois? 8 anos? Foi 96, né? Que são, ele já estava com 12 para 14 anos, né? Não precisou de adubação antes? Não, era um cerrado melhor, mas não... A preconização que se tinha na época, não, vamos adubar, era da experimentação, né? Mas tinha um manejo um pouco mais controlado. Quando você não aduba, você tem que aliviar mais a lotação, não adianta. E o produtor, Zaidan, ele se engana. Todo pasto de primeiro ano, adubado ou não, ele é bom. Aí ele pega isso meio como referência. Aguentou 2 cabeças por hectare, 3, agora no terceiro ano não está aguentando. Há uma queda natural de produção. Mesmo depois com adubação, se for adubado com adubação, há uma pequena queda de produção nos anos subsequentes. Então isso aí é normal, acontece, a não ser que se faça adubações de manutenção com fósforo, potássio, micronutrientes e nitrogenada bem pesadas com manejo correto, a gente consegue ir elevando essa produção. Mas o importante é não utilizar excesso de lotação, o famoso manejo rapadão. Isso é básico, essa regra é tão... Bom, mas enfim, cada um sabe o que tem que fazer e lógico, as consequências serão ruins para quem não souber fazer esse manejo. Depois do intervalo, o Zimmer, vamos falar dessa questão do primeiro ano, está tudo bem, então é uma maravilha, né? O problema começa a partir do segundo ano, terceiro ano. Isso, vai para frente. Vamos falar disso então, depois do intervalo comercial. O Ademir Zimmer volta conosco, este é o nosso tema de hoje do Zebu para o Mundo. Adubação, manejo de pastagem, esse é um dos temas do Zebu para o Mundo de hoje e quem fala desse assunto é uma referência nacional, doutor Ademir Hugo Zimmer, que é engenheiro agrônomo, tem doutorado em zootecnia e é pesquisador da Embrapa Gado de Corte. E eu deixei uma questão aqui para o doutor Zimmer, que é o seguinte, ele falou, primeiro ano é uma maravilha, né? Você reforma a sua casa, lá põe uma tinta, põe lá uma porta e tal, fica no primeiro ano linda, maravilha. Aí no segundo começa a dar problema, se você não faz a manutenção, no terceiro ano então, e a situação vai se complicando. Eu queria que você tocasse nesse assunto, Zimmer, mas antes, mensagem como sempre muito carinhosa do médico veterinário, Dr. Franco, professor universitário em São João da Boa Vista. Ele é da Fazenda Santa Fé.
de Acreúna, Goiás, viu, Zimmer? Está mandando uma mensagem te cumprimentando. E a pauta Obrigado. é muito importante, segundo ele, com toda a honestidade do meu aprendizado, posso afirmar sem receio de errar que a gestão da propriedade é fundamental e obrigatória para o sucesso que todo proprietário almeja. Obrigatório, Zimmer? Você diria isso? Sim, sem dúvida. Nós, inclusive, eu acho que no meio rural se confunde um pouco gestão. Gestão se pensa muito em contabilidade, controle de gastos, finanças e tal. Não, manejo de pasto é gestão. Fornecer sal mineral é gestão, vermífugo é gestão, gestão do rebanho, da pecuária, do solo, da pastagem, né? Isso aí que nós temos que abrir. Que existe muito ainda essa... O meu controle financeiro é minha gestão, e não é isso aí, né? O controle financeiro é importantíssimo também, mas nós precisamos gerir os funcionários, todo esse conjunto. São os gargalos, né? Sim, você cuida sim. bem de uma coisa, mas o outro lá escondido... Às vezes não é vender o boi tão bem, às vezes o mais importante é reduzir gastos, ser mais eficiente. A casa reformada no primeiro ano está linda. Depois a tinta começa a cair, a porta não abre direito mais... É o pasto. Pastagem tem a mesma situação, realmente. Você fez uma analogia boa. Normalmente recupera a pastagem, calcário, aduba, replanta, fica uma maravilha. Mas você tem que manejar, cuidar. E aí entra a história que a gente fala, manutenção. Pelo menos cada 2 anos, ou cada 3 anos, para que não haja essa degradação. Mas o mais importante, além de uma adubação de manutenção, é fazer o manejo correto. Nós podemos, e depois de uma pastagem recuperada, nós podemos normalmente jogar calcário e adubo na superfície. Faça uma análise periodicamente, a cada X anos, vê as necessidades e aplique em superfície. Que o que a gente quer numa pastagem recuperada e bem conduzida é não mais mexer nessa pastagem, mexer no solo, né? Quanto tempo dura uma pastagem bem manejada? Nós falamos há pouco aí uma que está chegando nos 40 e deve ter pastagens mais antigas no Brasil bem manejadas. Então, o pessoal da economia normalmente dá uma vida útil de 10 anos, outros 15, mas essa vida útil pode ser mais longa. Não tem nem dúvida, é fundamental. E esse bom manejo, não usar excesso de lotação, ele vai dar uma vida útil que talvez seja mais longa que a vida do pecuarista, né? Vai sobrar para os filhos e para os netos. Tem esse potencial. As plantas têm esse potencial, desde que bem cuidadas. Ô Zimmer, o que não pode faltar na adubação? Qual elemento não pode faltar no pasto? Bom, o importante aí é realmente fazer uma análise de solo para ver o que tem esse solo. Que nós temos várias formas de atacar isso. O produtor, o que a gente sugere é que ele faça um levantamento da fazenda. Lá o produtor tem 20 invernados ou 20 áreas de pastagem. Faça uma análise de solo de todas. Ele não necessariamente vai adubar todas, como já falamos, usar adubação estrategicamente, mas vai tratar daquelas que têm uma necessidade maior, outras que às vezes têm uma resposta melhor. Então, é fazer de acordo com o que a tecnologia indica. Mas é fundamental, normalmente para nós, aplicação de calcário, gesso, fósforo é o elemento mais importante. Nós precisamos pensar em potássio e nitrogênio, que é importante também, porque ele que estimula bastante o crescimento. E o nitrogênio nós podemos pensar ele ser substituído por leguminosas, como estilosantes, guandu, outras, que são plantas que fixam nitrogênio e a gramínea vai utilizar isso aí. Como é que está o estilosantes? Eu me lembro muito bem desse apelo do Estilosantes Campo Grande. Depois teve uma segunda edição do Estilosantes. O apelo é fixar o nitrogênio no solo. Isso. Ainda é uma boa recomendação? Lógico que é uma boa recomendação, principalmente nesses solos arenosos, que o estilosantes,
ele meio que, o pessoal fugiu um pouco, que teve alguns probleminhas e também teve algumas... Tinha cavalo morrendo, era isso? Até bovino, mas o mau uso. Mas é importante utilizá-lo corretamente e ele tem, então, essa condição de tirar o nitrogênio do ar e transformar em nitrogênio utilizável pelas plantas, né? Tanto ele e como a gramínea. Então, ele traz esse benefício. Eu chamaria os estilosantes, as leguminosas, uma tecnologia light, né? Ela não é para altas produções, mas é para manutenção de pastagem no nível médio de produção. Zimmer, tem pergunta aqui. Vamos ver. O Antônio Jorge, meu xará, fala da Fazenda Piragi, em São Félix do Xingu, no Pará. Gostaria de perguntar ao Zimmer se a Embrapa pensa em lançar alguma cultivar de braquiária que substitua o marandu nas regiões onde houve a morte súbita da braquiária. Tem pesquisa para isso? Porque demora uns 10 anos para lançar, Sim, né? sim, nós estamos trabalhando. Inclusive, estamos discutindo agora esses dias aí as nossas metas para os próximos 20 anos de melhoramento é trabalhar com cultivares de braquiária que sejam mais tolerantes a esse excesso de umidade que é o que ocorre essa morte do braquiarão. Hoje nós temos aí o Charaense, já que é uma braquiária mais tolerante, o Maasai, mas realmente não é fácil ter esse tipo de resultado. Porque às vezes são excessos de umidade muito intensas, né? Com muita chuva nessas regiões tropicais aí do Acre, do Mato Grosso, do Pará, que então causam a morte do braquiarão. O braquiarão realmente é muito pouco sensível para esse excesso de umidade, mesmo temporário. Tá certo. Tem mais pergunta aqui, eu vou deixar para depois do intervalo comercial. O Egídio de Bonito, na Bahia, e o Edimógenes, de Mato Grosso. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta, então, com o Dr. Zimmer, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, falando da sua maior riqueza, o pasto. Até já. A maior riqueza do produtor de carne e de leite, o pasto, é o tema do Zebu para o Mundo de hoje. Dr. Ademir Hugo Zimmer, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, é o nosso convidado muito especial, viu, Zimmer? Faz tempo que a gente quer fazer uma entrevista um pouquinho mais longa com você, né? Eu queria até trazer o João Pedro também, que é amigo nosso. Vamos combinar. Então, muito obrigado, viu, Zimmer, pela sua entrevista aqui. E tem perguntas do Edimógenes e do Egídio de Bonito, da Bahia. Mas antes, foi comentado aqui no intervalo que o Brasil já tem muitas variedades de forrageiras, né, que ainda tem muito potencial para ser explorado, não é, Zimmer? Vocês estão pesquisando, vocês não param de pesquisar novas cultivares. Lógico, os programas de melhoramento são contínuos, né, que inclusive, não necessariamente, tipo nós comentamos aí de materiais para essa área de morte do braquiarão, né? A gente sempre vai continuar com esse programa. Mas nós até hoje, nós ainda usamos de uma forma muito ineficiente essas forrageiras que nós já temos no mercado. São, né, comprovadas, né? São comprovadas, né? Então tem um potencial. Zaidan, eu diria assim, se nós ajustarmos o manejo, a lotação das nossas pastagens, só fazendo isso, não precisa nem botar adubo, nós podemos aumentar 30% a 40% a nossa produção de carne. São milhões de hectares de pasto que são superpastejados ou subpastejados, eles sendo utilizados corretamente, nós vamos produzir mais nessas mesmas áreas. Que coisa interessante. Não precisa adubar, é só não botar mais cabeça de gado do que deveria. Olha que coisa muito bacana. Bom, o Edimógenes, de Mato Grosso, quer saber o seguinte, o que você acha da braquiária Mavuno? Mavuno é um material que está entrando no mercado e tem apresentado boas produções. Eu, particularmente, não trabalhei com ele, não conheço com mais detalhes, mas tem pessoas plantando e parece que está funcionando bem, né? Então, é o conhecimento que eu tenho sobre esse assunto. O Egídio de Bonito, da Bahia, está dizendo o seguinte, que no Nordeste, né,
eles têm dificuldade para implantar leguminosas, como estilosantes. Ele não fala em estilosantes, ele fala em leguminosas, mas você citou estilosantes, nós podemos incluir. Por causa da dificuldade de achar semente, de pouco acesso a essas tecnologias. Isso aí, infelizmente, é ruim. Nós temos poucas empresas interessadas e produzindo sementes de leguminosas, porque é um mercado mais restrito, então não tem o interesse. Então, por isso, nós temos essa limitação. Talvez deveria até ter um estímulo governamental, num certo sentido, de estimular o uso de leguminosas. A leguminosa cai muito nesse sistema de amenizar esses problemas ambientais, né? Hoje aí, de emissão de gases de efeito estufa, porque fertilizante nitrogenado é muito bom, ele dá uma excelente resposta, mas ele é produzido a partir de petróleo e assim, e gasta muita energia para a produção. Então, há um gasto energético muito grande. Então, nós temos que pensar nisso aí. Deveria realmente ter programas de estímulo ao uso de leguminosas. E os próprios produtores não têm uma tradição, um hábito de utilizar. Legal. Zimmer, muito obrigado. Eu queria também abordar a questão da importância do pasto para o meio ambiente. Hoje vocês pesquisam na Embrapa a carne carbono zero, né? E o pasto, imagino que tem um papel muito importante em tudo isso. Nós vamos ter que abordar isso numa outra ocasião. Sem dúvida. Tá bom? Muito obrigado pela bom. sua entrevista. Um abraço a todos os nossos amigos da Embrapa. Um abraço a todo mundo que nos assistiu e estamos às ordens aí. E qualquer coisa, entre em contato conosco na Embrapa. Legal. Valeu. Zimmer, Ademir Zimmer, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, foi o nosso convidado muito especial do Zebu para o Mundo de hoje. E eu gostaria de passar uma informação para você que acompanha a programação do Canal do Boi, do Agrocanal, que são emissoras do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Hoje e amanhã teremos 2 dias de programação especial. Logo mais à tarde, a partir das 2 horas, no horário de Brasília, tem o curso Gestão Rural da Terra Desenvolvimento. Hoje e amanhã, das 2 às 6. E temos leilão também começando mais cedo do que o horário habitual dos leilões, que é à noite. Então, em função dessas mudanças, hoje e amanhã e sexta-feira também, nós teremos uma programação especial. Algumas das nossas atrações, que estão presentes no Canal do Boi, serão transmitidas excepcionalmente hoje, amanhã e sexta pelo Agrocanal. Fique atento ao nosso site para acompanhar essas mudanças nesta semana apenas. Muito obrigado pela sua audiência e eu volto hoje à tarde com o programa Mais Pecuária, já pelo Agrocanal, também em função desse evento que será transmitido ao vivo pelo Canal do Boi. Fique agora com a agenda de leilões número 3 com o nosso companheiro Adriano Faleiros. Até a próxima.